Olá, tudo bem? Hoje eu vou explicar para vocês o trabalho final do nosso projeto de contos de assombração do livro Ler e Escrever, e esse trabalho vai consistir em 3 etapas. A primeira etapa, que eu vou mostrar para vocês, é elaborar o conto de assombração. A segunda etapa, vocês vão passar a limpo e fazer a ilustração. E a terceira etapa, responder a planilha de autoavaliação do nosso projeto e finalizar o trabalho para vocês poderem entregar, certo? Então eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que vai funcionar a primeira etapa. Olha lá como é que vai funcionar essa primeira etapa. Nessa primeira etapa, aqui na página 218 e na página 219, temos aqui essa tabela. Essa tabela é para vocês preencherem como se fosse um rascunho do conto de vocês. Ou seja, aqui nesse espaço vocês vão usar para planejar o que vocês irão escrever. Tenha em mente que vocês têm que escrever o conto de vocês individualmente e com as características que vocês já observaram nos contos que nós lemos e estudamos. Nós vamos recuperar características do gênero, né? O que tem nos contos de assombração que não tem em outros textos. Você saberia me explicar? Nós vamos fazer a primeira versão com perspectiva de rascunho. Então essa parte vocês irão usar como rascunho. Então vocês vão ler enquanto se está escrevendo para controlar questões do discurso referentes à expressão das ideias e também referentes à ortografia e pontuação. Então aqui é muito importante para vocês terem um norte do que vocês irão escrever no texto de vocês. Aqui também vocês irão colocar ideias, tudo que vocês querem planejar para finalmente escrever a versão final do conto de vocês. Então aqui vocês irão pensar num título para um conto que vocês escolheram escrever, o que determinou a história, né? Por isso que fala aqui o que, né? Os fatos que determinaram a história, você vai colocar quais são esses fatos. Aqui, quem ou quais personagens você colocou no seu conto. Como aconteceu o seu conto, o enredo, o modo que se tecem todos os fatos, o lugar de ocorrência, quando, né, quais os momentos ou momento que se passam os fatos que você vai narrar, e aqui por que a causa do acontecimento do seu conto de assombração ou conto de mistério. Então essa primeira parte aqui, ela é inteiramente rascunho. Depois disso, vocês vão para a etapa 2. Olha só, chegamos na etapa 2. A etapa 2 consiste em vocês fazerem um rascunho do conto de assombração de vocês. Eu peguei uma folha de caderno, né, e comecei a escrever, e eu escrevi muita coisa. Então aqui está anexado o meu conto de assombração. Preste bem atenção ao título do conto. Preste atenção também nos parágrafos, certo? Os parágrafos. Presta bem atenção também na pontuação, se tem vírgula, se tem ponto final. Se o personagem vai falar, aqui ó, se tem fala no seu conto, você tem que colocar o quê? 2 pontos, parágrafo, travessão. Então toda essa questão de pontuação, ortografia, escrita certa da palavra, vocês têm que estar de olho, hein? O conto, ele não pode ser curto, né? Nós não lemos contos curtos, então tem que ser uma história muito bem desenvolvida. Então aqui, no caso a minha história se chama A Aparição no Parque. Deu 4 folhas de caderno, ó. 1, 2, 3, 4. Certo? Depois que vocês fizerem, pesquisa as palavras que vocês não sabem, se escreveu errado. Depois disso tudo, vocês vão passar a limpo. Eu não passei a limpo, né? O meu jeito de passar limpo foi passar limpo no lápis. Mas se vocês quiserem, para ficar uma coisa mais bonita, passar a caneta depois, perfeito. Eu não fiz porque eu fiz a lápis para vocês verem como é que fica organizadinho, mesmo quem não quiser fazer a caneta. Combinado? Depois de fazer isso, vocês podem colar
essas folhas em folha sulfite, ou pode fazer direto na folha sulfite ou na folha de caderno. Vocês escolhem a maneira de como vocês querem montar o conto de vocês, né? Eu tô dando uma ideia aqui pra vocês, que eu montei na folha de caderno. Eu só copiei na frente das folhas de cadernos, depois eu arranquei e fui colando. Se você copiar a frente e atrás, não dá pra você colar numa folha colorida que nem a minha, tá bom? Então pensem, planejem como é que vocês irão fazer a escrita desse trabalho. Depois disso, vocês irão fazer a ilustração. Depois que você fez o seu texto, você passou a limpo, está tudo ok, você vai se planejar para fazer a ilustração. O meu título é Aparição no Parque, e eu tentei fazer algo parecido, assim, com conto de assombração, com um tema no desenho. Só que o desenho, ele vai instigar a pessoa que vai ler o conto para saber o que será essa aparição. Será que a aparição é essa mulher aqui? Então esse foi o desenho que eu fiz para ilustrar o meu conto de assombração, o meu conto de mistério. Então nesse desenho vocês vão usar uma folha sulfite, de preferência, tá bom? Quem não tem em casa pode ser uma folha de caderno, mas caprichem. Eu vou caprichar aqui e já volto. Depois que você finalizar a sua ilustração, depois de fazer o seu conto de assombração, chegou a parte da planilha de autoavaliação do projeto Conto de Assombração. Nessa planilha, nós temos aqui várias perguntas e você vai assinalar sim, não, preciso rever. Essa folha aqui foi tirada da página 221 do livro. O que vai acontecer? Vocês vão responder e vão, olha só, recortar do livro, tá bom? Vocês vão recortar bonitinho, porque isso aqui vocês vão colar junto com o trabalho de vocês para a gente ver, né? Para os professores conferirem a sua avaliação do projeto, tá bom? Olha lá, depois que eu segui todas as etapas, eu montei uma capa. Essa capa aqui ainda tá faltando alguns elementos, porque eu quero colocar um enfeite aqui também. Ah lá, eu coloquei o título e o meu nome, tá bom? Vocês podem colocar o nome de vocês, a série, aqui do lado, tá? A capa, eu vou falar pra vocês colocarem o título do conto de vocês, o nome de vocês, a sala, né? 5º ano tal. E não precisa colocar o nome da escola, tá? Porque essa capa aqui, ela vai formar um livro coletivo. Então, o meu conto vai se juntar com o seu conto e dos contos dos outros colegas para formar um livrão, certo? Aí a minha capa, o que eu fiz, né? Eu quis brincar um pouquinho aqui com a curiosidade, tá vendo que ela é vazadinha aqui, tá parecendo uma espécie de um olho sangrando, alguma coisa assim. Aí eu vou mostrar pra vocês a minha ilustração. A minha ilustração não está na capa. A minha ilustração tá na próxima página, porque eu quis valorizar, né, a minha ilustração da história. E a minha ilustração ficou assim. Vendo? Eu desenhei ela numa folha sulfite, colei numa folha preta. E depois começa aqui o meu conto. Tá? Eu vou passar ele limpo, colocar uma cor mais escura para ficar bem legal. Mas por enquanto tá assim. E eu também colei aqui no meu trabalho a planilha de autoavaliação. Então vocês vão entregar, né, quando tiver a volta às aulas, né? Vocês vão entregar esse trabalho inteirinho aqui para a professora, tá bom? Vocês podem grampear, pode colocar um clips aqui em cima, pode colocar num saquinho e entregar pra gente. O que é importante saber sobre esse trabalho? Para fazer o conto de assombração, eu não copiei do livro, eu não copiei da internet, eu criei. Então eu quero que vocês criem o conto de vocês, para ver o quanto de criatividade e imaginação vocês têm. E usando a criatividade e imaginação de vocês, é para montar uma história que tenha diálogos, que respeite a pontuação, né, os sinais de pontuação, que respeite a ortografia e tudo que nós estudamos nesse projeto de contos de assombração. E aí, topam o desafio? Bom,
Finalmente terminei de passar limpo. Não, não é esse texto. Esse texto aqui é meu rascunho. Eis o meu trabalho pronto. Olha lá. Ilustração. Passei o texto a limpo a caneta. Olha só, tem um errinho ali, mas tudo bem. Tá vendo? Bonitinho, organizadinho. E aqui eu anexei também aquela planilha de autoavaliação, tá vendo? E aqui as observações do professor, seu professor que vai dar um visto para ver se você fez realmente tudo bonitinho, com todas as orientações dadas. Então eu vou aqui só fechar de novo com vocês para vocês não se esquecerem. Façam a capa com título do conto, seu nome completo, coloca também qual quinto ano você está, tá bom? Façam uma ilustração muito bonita, tá bom? Mesmo sendo feia assim, faça uma ilustração do seu conto de mistério. Passem bem a limpo, respeitem os parágrafos, respeitem a pontuação e a ortografia. Capricha na letra também. Eu me empolguei, vocês podem se empolgar também. Queremos ler uma história de vocês, uma criação. Essa aqui foi uma criação minha. E no fim, olha só, vocês vão preencher essa planilha bonitinho e guardar o trabalho para entregar na volta, tudo bem? Não tem mistério, tá aqui. Então, bom trabalho para vocês!